Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Deia Fernandes, nessa quarta-feira, né? Já estou perdida. 25 de julho, exatamente às 21 horas e 24 minutos, começando esta primeira live da semana na página, visto que eu tenho feito lives praticamente todos os dias, né? Nós estamos recebendo convites de outras páginas, outros canais, e a gente está falando sobre vários temas, né? Nós estamos conseguindo dar visibilidade a pessoas de diversos lugares e diversos canais, e eu quero agradecer a você que tem compartilhado nossas lives, e para você que de repente ainda não conhece o nosso trabalho, caiu de paraquedas aqui à noite, eu convido você a conhecê-lo. Temos aqui, além dessa página, temos a página Ecoando a Voz dos Mártires 2, o canal no YouTube, que é o canal Ecoando a Voz dos Mártires. Estamos no Twitter, @EcoandoEVM e @DeiaEVM. Então, se você não nos segue lá, passa lá, se inscreva no canal. Hoje fizemos uma live falando sobre a questão de Roraima. No canal Nunca Te Contaram, mas eu conto. Então, se vocês quiserem assistir, tá lá, é só entrar. E eu queria fazer uma live rapidinha, inclusive já avisando a vocês o seguinte: todo mundo está sabendo que a acusação contra o presidente em relação ao crime de genocídio está ganhando uma repercussão, inclusive internacional, muito grande, né? E por isso até eu resolvi dar um aperitivozinho para vocês nessa live sobre essa questão do genocídio, porque estamos vendo as redes progressistas, de uma forma geral, acusando o presidente Bolsonaro de... boa noite, Alex Conrado, Jorge Lopes, querido, Jesus Góes, muito boa noite. Me corrigiram aqui, quarta, 29 de julho. Desculpa, eu acho que eu dei a data errada. Obrigada, tá, Jesus? Ou melhor, Jesus não, Josué, meu Deus. Gente, é a velhice, depois dos 40, a gente não enxerga direito, né? E o óculos já tem que trocar. Perdão, tá bom, queridos? Então, a gente está vendo essa acusação que o Bolsonaro é genocida. E isso já está nos foros internacionais, porque o presidente foi denunciado. Ainda tem o STF dizendo que, se não fosse o Supremo Olimpo, teria sido incorporado no Brasil uma política genocida. Então, são várias acusações dentro e fora do Brasil no sentido do Bolsonaro ser genocida. Então, eu estou já avisando para vocês que eu estou preparando uma live e também um artigo super especial sobre o tema genocídio. Eu vou mostrar se realmente, à luz do direito, né, se Bolsonaro realmente é genocida. Porque estão pegando o conceito genocídio e relativizando para que os verdadeiros genocídios não sejam visualizados pela opinião pública local e também global, né? Então está havendo um desvio de foco, e boa noite para todo mundo que está entrando aí, está havendo um desvio de foco justamente para que os verdadeiros genocídios não sejam contemplados, denunciados e condenados, né? Então, vamos lá. Está todo mundo preocupado com o suposto genocídio de Bolsonaro, que eu não vou entrar agora, vai ser matéria de uma próxima live na semana que vem, não vai dar para ser essa semana, e também artigo, tá? Porque eu tenho que trazer muito material para falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo em que está havendo essa perseguição em relação ao presidente, porque é uma perseguição, ponto, tá? A gente está vendo que outros genocídios não estão tendo visibilidade. E um deles é o que a China está promovendo em relação a uma minoria muçulmana. E eu espero, gente, do fundo do meu coração,
que essa live que eu estou fazendo rapidinho agora seja compartilhada por todos os muçulmanos que vieram aqui na minha página reclamar quando eu denunciei a Associação Nacional de Juristas Islâmicos por estar dando suporte à perseguição islâmica contra o pastor João Martinez, por ele ter trazido ao seu canal, ou melhor, ao seu site, uma doutrina, ou melhor, um artigo mostrando a doutrina islâmica, a parte violenta da doutrina islâmica. Então, quando eu denunciei entidades islâmicas de estarem promovendo jihad jurídica, perseguindo um pastor porque trouxe aquilo que ele informações sobre o Islã ortodoxo. Então, quando eu denunciei, apareceu o advogado aqui, dizendo que eu estava trazendo fake news, desinformação. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Irã, obrigada pelo elogio. Então, veio advogado, enfim, veio um monte de muçulmano aqui, com todo respeito, e alguns foram enérgicos comigo, ficaram indignados, porque é uma religião da paz. Ora, por que eu estou denunciando? Mas eu denunciei porque no Brasil não pode ter Sharia, a lei islâmica. A lei islâmica, ela proíbe que se critique Maomé e a religião. Se você criticar, dependendo do país islâmico, você pode ser morto, tá? Dependendo do país. Eles não aceitam, porque a pena, inclusive para apostasia, aquele que deixa o Islã para qualquer outra religião ou ideologia, em alguns países, inclusive, é a morte também. Então, como eles não aceitam a crítica, eles não aceitam a problematização da religião, eles foram processados, deram toda a base, tá, para que fosse processado, porque isso teve apoio do Ministério Público, tá? Teve apoio do Ministério Público daquela parte deles ideologizada. E o pastor está lá respondendo a processo com base em parecer de autoridade islâmica no Brasil. Olha que coisa linda. É a autoridade islâmica, a liderança religiosa islâmica no Brasil, que diz a juiz brasileiro o que é certo ou errado em relação à religião. Ninguém foi pesquisar no mundo muçulmano se é verdade o que o pastor escreveu ou o que o pastor transcreveu. Ninguém foi preocupar. Bastou um líder muçulmano dizer: isso é errado, a religião não prega isso é mentira, isso é fake news. Bastou isso, o MP tomou essa bandeira para si e o que aconteceu? Está lá processo. Mas eu espero que os queridos muçulmanos que vieram aqui, tá, me criticar, que eles compartilhem ao máximo essa live, porque está havendo hoje um genocídio promovido contra uma minoria muçulmana, uigure. Você já ouviu falar nisso? Eu não ouvi falar nisso. Os países que financiam mesquitas no mundo inteiro, os países islâmicos, Arábia Saudita, Irã, Turquia, esses países não estão preocupados de levar para a opinião pública global que a China, sim, a soberana China comunista, está mantendo vidas humanas em campos de concentração. Países e entidades islâmicas que gritam toda hora islamofobia, que processam se você ousar trazer a parte da doutrina violenta, tá? Boa noite, querido Jairo, muito boa noite a todos vocês. Essas entidades e países não estão dando a devida visibilidade a esse genocídio. Existe uma minoria uigure, né? Uma minoria muçulmana chamada uigure, que são de muçulmanos que vivem na China e que estão sendo perseguidos há muito tempo pelo partido, boa noite, Hermínia, pelo Partido Comunista Chinês. E a China construiu campo de concentração. Eu volto a repetir, campo de concentração para levar famílias inteiras de uigures, onde eles dizem que são campos para a reeducação. E é interessante que a mídia globalista repete a mesma conversa fiada. Você vai ver a BBC chamando de campo de reeducação. Então, a China criou campos de
concentração, que são chamados de reeducação, né? Onde muçulmanos sofrem todo tipo de tortura. Vocês imaginem o campo de concentração na China, né? E tá todo mundo caladinho. O Black Lives Matter, lembram do Black Lives Matter? Que luta contra o racismo, e brevemente eu vou fazer uma live só sobre o Black, tá legal? Eles lutam contra o racismo, então o racismo é tudo contra a raça, não é isso? Eles lutam contra o racismo, eles são progressistas, mas eles não lembram que a China está perseguindo muçulmanos. Eu digo muçulmanos porque a gente sabe que muçulmano não é raça, a gente sabe disso, é uma religião. Só que no repertório conceitual progressista, o racismo engloba tudo. Tanto engloba tudo que lá na Europa, quem critica o Islã. E aqui o STF, ativista judicial, já colocou no mesmo balaio de racismo os supostos homofóbicos. A homofobia hoje no Brasil é igualada ao crime de racismo, porque a agenda progressista joga nessa figura criminosa, criminal, nessa figura criminal de racismo, ela joga tudo o que lhe interessa, menos o que é racismo de fato. O que é racismo de fato deixa de lado. Então, a homofobia é racismo e a islamofobia na Europa é racismo, desde que seja um hétero conservador denunciando as violações lá presentes nos países muçulmanos e denunciando a violência que existe nas doutrinas ortodoxas islâmicas. Aí sim você será um racista. Mas o que a China está fazendo... Boa noite, Mércia! Boa noite, Odair, muito boa noite. O que a China está fazendo em relação a essa minoria muçulmana não é racismo. Você não viu nenhum humanista, nenhum grande jornalista ou entidades dando voz a essa minoria. E como a ONG Ecoando a Voz dos Mártires, ela dá voz ao ser humano, eu não dou voz entre aspas, ao cristianismo, no sentido de ficar defendendo a religião, deixando claro, porque a gente é secular, é uma ONG secular, então eu não vim pregar a minha fé, desculpa, eu não vim fazer isso, tá? Tem gente que usa as suas redes para isso, a minha rede eu uso para defender a dignidade, o direito à vida, os direitos humanos, e eu uso ferramental secular para isso, né? Então eu não venho aqui dizer, o cristianismo é bom, seja um cristão, Jesus salva. Não, eu não vim fazer isso. Assim como eu não vim fazer isso, eu também não vim aqui pregar qualquer outra religião ou mesmo ideologia. Não vim fazer nada disso. Eu vim aqui defender vidas. E hoje, nessa live, o foco da minha defesa se chama uigure. Por que se chama muçulmano uigure? Porque, infelizmente, os países islâmicos e entidades muçulmanas que estão ganhando muito dinheiro para implantar Sharia, né? Para implantar a fé islâmica e levá-la ao mundo inteiro, não está preocupado em trazer a verdadeira dor que os muçulmanos estão passando nos seus países ou em países comunistas, como é o caso da China, né? Então, eu espero que brevemente as entidades islâmicas no Brasil encham as redes com material mostrando a desgraça que os seus irmãos estão passando na China. Por favor, entidades islâmicas, por favor, prezados colegas advogados muçulmanos que estiveram aqui para me acusar de fake news, desinformação e de discurso de ódio. Eu estou trazendo aqui no meu canal a dor dos seus irmãos, de muçulmanos que estão sendo trucidados, estão passando por um genocídio. É um genocídio que a China está fazendo, mantendo pelo menos 1 milhão de muçulmanos em campos de concentração nas piores situações que vocês podem imaginar. E a gente não está vendo o mundo muçulmano se unindo em relação a essa barbárie. E quer uma prova? O Irã acaba de fechar um acordo gigantesco. Depois eu vou fazer uma live sobre isso com a China. Aí o Irã não pode ser voz
dos uigures, porque já fechou com a China um acordo poderoso, né? Porque o mundo muçulmano e os comunistas fecham o acordo quando é por interesse próprio. E o interesse próprio nunca diz respeito a guardar, ou melhor, a salvaguardar vidas humanas, sejam elas muçulmanas ou não. E tinha um país muçulmano chamado Turquia, né? Que tempos atrás, tá? O sultão neo-otomano chamado Erdogan, que é o líder desse país, Turquia, né? Que quer tomar novamente o mundo com as suas ideias expansionistas e supremacistas. Esse Erdogan, tempos atrás, denunciou a China como genocida. Você sabia disso, querido? O Guga Chakra te falou isso? Porque nem tudo o Guga Chakra fala, né? Não fala, tem que estar de acordo com a agendinha ali. Mas o Erdogan, tempos atrás, quer dizer, um líder muçulmano sunita, denunciou a China por genocídio, porque realmente é um genocídio. Então, antes de você bater palmas para o Erdogan por ter feito uma boa ação, uma ação piedosa, fique sabendo, vou colocar hoje o link aqui, o link do jornal árabe, de um jornal árabe, porque, gente, eu não sei por que assim, o Ocidente não está muito preocupado com a dor do muçulmano. Ele está preocupado de denunciar a islamofobia, tá? Mas com a dor real dos muçulmanos, da mulher muçulmana que sofre mutilação genital feminina, da menina cristã, Yazid, seja lá o que for, que é escrava sexual na mão de grupos muçulmanos, na menina que passa por mutilação genital feminina, milhões no mundo inteiro, não só no mundo muçulmano, na própria Europa acontece, nos Estados Unidos, né? As crianças soldados, jihadistas no mundo muçulmano, essas pautas não entram. Só entra a islamofobia, só entra se você criticar o Islã pela base que dá toda a possibilidade dessas violências e, né, violações acontecerem. Então, esse senhor Erdogan, que há tempos atrás denunciou, né, essa situação, simplesmente parou de denunciar, tá? E segundo o jornal árabe que eu estou lendo, não sou eu não, tá, gente? É um jornal árabe que está sediado lá não sei se é na Grã-Bretanha, eu vou colocar o link aqui, vocês vão ver. Então, o governo, segundo esse jornal, passou a parar de denunciar essa desgraça com os muçulmanos lá na China. Segundo o jornal, isso deve ser provavelmente, tá? Provavelmente, eu estou usando os termos do jornal, porque há uma motivação econômica que decorre do desejo de Ankara, né? Ou melhor, da Turquia, de receber investimentos chineses. Uau, gente! Isso me fez até lembrar da escravidão que o mundo islâmico promoveu contra a África. Eu lembrei, assim, sabe, do nada, que milhões de negros africanos e de brancos também, né, foram traficados pelos muçulmanos, e ninguém fala nisso. Eu vou preparar uma live especial, um artigo só sobre esse tema que ninguém comenta. Então, o Erdogan, a Messa está falando califa, né? O Erdogan antes denunciava, como hoje está de olho aberto na China, parou de denunciar, e agora eu pergunto, quem vai denunciar essa catástrofe humanitária, né? De famílias inteiras estarem passando por essa situação, porque a China acusa muçulmanos uigures de serem extremistas. Aí alguém pode dizer, mas o Islã não tem uma base que dá fundamento para o extremismo? Tem base na doutrina muçulmana, que sim, realmente fundamenta violações diversas e ideia supremacista para impor a religião à força. Existe, eu não posso mentir, está lá na doutrina. E Al-Assad não quer mudar isso, o Irã não quer mudar isso, muitas lideranças islâmicas não poderosas, influentes, não querem mudar isso. As reformistas,
as lideranças que querem mudar a parte de violência do Alcorão, essas não costumam ser ouvidas, que eu apoio, eu aplaudo essas lideranças, mas a mídia não quer ouvir. Os líderes muçulmanos que são pacificadores e pacíficos e que querem mudar a parte violenta da religião, né? Então pode ter sim muçulmanos uigures que são extremistas, porque seguem o Alcorão de Medina, né? Então pode ter extremista, mas com o extremista, sabe como você deve agir? Ao rigor da lei. O cara é extremista, prende ele, dá um jeito, mas você pegar toda uma comunidade minoritária, mulheres, crianças, jogar todo mundo num campo de concentração, gente, não é assim que se derrota o extremismo. Só que a China pode tudo, né? A China não está sendo chamada por nenhum youtuber, aliás, nem os conservadores sabem desse assunto, né? Enfim, ninguém está chamando a China de genocida por causa disso, né? Ninguém, infelizmente. Então, eu estou trazendo aqui essa situação. Depois eu vou fazer uma live específica sobre isso. Eu vou fazer uma live só contando os detalhes, trazendo para vocês quem são os uigures, né? Há quanto tempo eles estão na China. Então eu quero trazer uma live com muitos fundamentos para vocês, não é uma coisa muito jogada. Eu só trouxe isso aqui porque revolta a gente ver o que está acontecendo com essa minoria e ninguém está falando. Pior, que até conservador está deixando isso de lado, em geral, nem todos, mas em geral, e a gente precisa dar voz para essa minoria. Não importa a religião que eles seguem, são seres humanos que estão em campos de concentração, ponto! Isso basta, que a gente precisa denunciar. E para terminar, porque eu não estou afim hoje de fazer uma live prolongada, né? Não é legal, é bom a gente reduzir o tempo para mais gente assistir, mas eu queria trazer rapidamente uma notícia direta, que vem direto da Rússia. Um muçulmano com um fuzil Kalashnikov e granadas foi morto a tiros lá na Rússia quando planejava uma jihad num local público lotado. Você viu isso na Globo? Não. Você viu na Folha? Não. Estadão? Não. Só vê aqui na página Quando a Voz dos Mártires. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse não hoje, né? Hoje é quarta, né? Na segunda-feira, trouxe um comunicado que frustrou um plano de ataque jihadista em Moscou, matando a tiros um homem que não tem nome, não identificaram, né? Que planejava um tiroteio num local público para matar vários infiéis, né? O quanto mais ele pudesse matar, né? Segundo o canal de TV estatal, eles mostraram lá a foto desse jihadista, né? E que ele seria de um país proveniente da Ásia Central, e só mostraram a foto dele morto com um fuzil, né? Do lado dele, e disseram que a polícia, quando foi tentar prendê-lo, né? Ele não aceitou e ele resistiu à prisão, e aí mandaram ele lá para o paraíso para ele curtir as 70 virgens lá, né? Enfim, mandaram ele para o outro plano, né? Enfim, ninguém viu isso, mas você vê por aqui, né? O que acontece quando não há reforma de uma religião. E é por isso que a gente está pedindo noite e dia que muçulmanos moderados sejam voz e peçam reforma no Islã, para que toda essa parte de violência que fundamenta atentados como esse, entendam bem, muçulmano não é terrorista, a gente sabe disso, mas existe na religião uma base de violência que estimula hoje jihadistas a agir com ódio e a matar os infiéis, tá? Ele usa isso, não é com base na Bíblia, não é com base no que eu estou falando aqui, é com base nos seus escritos sagrados, que as principais autoridades islâmicas no mundo não querem reformar, porque dizem que não precisa de reforma, né? O que precisa de reforma é a Bíblia.
É a Bíblia. Tem gente que quer rasgar, tem gente que está mandando tirar a cruz, né, dos entes públicos, porque a fé cristã é perigosa para a humanidade. Né? A esquerda ela colocou a ideia de que a fé cristã é perigosa, tem que secularizar tudo, tirar a Bíblia de tudo quanto é canto, os símbolos religiosos cristãos. Porém, a esquerda não pede para que haja uma mudança na ideologia que compõe a jihad, porque é uma ideologia. Eu não vejo nem como religião, eu vejo como ideologia. E eu estou fazendo isso aqui agora porque na Constituição do meu país me permite criticar a religião. Então, estou fazendo uma crítica ao Islã ortodoxo. O que eu chamo de Islã ortodoxo é isso que você pensa ser o verdadeiro Islã e que a esquerda diz que não é o verdadeiro Islã, que é o fundamentalismo islâmico. Não, eu critico o que está lá no Islã, né? E que, com base nisso, eles estão processando um monte de gente porque não querem aceitar que a verdade seja trazida a lume. Mas nós precisamos denunciar o que está acontecendo. Então, meu total apoio à minoria muçulmana uigure, que está sofrendo esse extermínio lá na China. Eu espero que a galera aí da esquerda aí se posicione. A OMS, cadê a OMS? Caladinha. A OMS se levanta contra todo mundo. A China não, porque eles estão fechadinhos com o Partido Comunista Genocida Chinês. Então a OMS jamais vai dizer que é um absurdo a Turquia, porque a Turquia está deportando, através do Tajiquistão, está deportando os chineses que conseguem fugir dos horrores lá os muçulmanos uigures que conseguem fugir dos horrores lá na China, quando chega lá na Turquia, ou quando está próxima de chegar, né? Há já um complô da Turquia com países ali próximos, inclusive o Tajiquistão, e eles estão impedindo que esses muçulmanos acolham, né, sejam acolhidos pelo país muçulmano, porque a Turquia é muçulmana. Por que a Turquia não aceita seus irmãos muçulmanos que estão fugindo de um regime comunista bárbaro? Por quê? Turquia aceita. Turquia faz isso, aceita. São seus irmãos de fé, pensam como você. Então por que você não está aceitando Erdogan? Ele não está aceitando porque é simples. Ele está de olho nisso aqui. A China e a Turquia estão unidas graças a isso aqui. E a agenda que está em curso para destruir a base do pensamento da civilização judaico-cristã. Boa noite, querida Thaís Adeodato. Muito boa noite, Ticiane. A Ticiane está falando, tem sim mais gente que sabe, já denunciou o caso dos uigures. Sim, Ticiane, até tem, mas não foi viralizado nas redes. É um aqui ou outro acolá que está trazendo isso e não na profundidade, não está viralizando. Quando você não vê no Twitter esse assunto como trend topic, pelo amor de Deus, né? Então, esse assunto de genocídio dessa minoria deveria ser viralizado em todas as redes, não somente lá, como no Facebook, e as entidades muçulmanas tinham que se posicionar, a mídia fazer documentários sobre isso, e eu estou vendo que as coisas estão muito quietinhas, né? Muito quietinhas. Mas realmente tem gente que está falando, mas não como deveria, na minha visão, é lógico, né? Na minha visão. Aliás, se você que está assistindo e é muçulmano, porque eu sei que tem muçulmano que me assiste, e já tem algum posicionamento da sua instituição, porque eu não vi até agora, né? Mas se tem, pode ter. Eu não sou muçulmana, eu não estou seguindo o que muçulmano fala ou deixa de falar. Não é essa a minha preocupação. Não é essa. A Sara trouxe aqui, clérigo iraniano, corona é um vírus ateu, né? Ela trouxe agora uma matéria interessante mostrando
o discurso de uma autoridade religiosa xiita lá no Irã, dizendo que o vírus é ateu. Isso está cheio assim no mundo muçulmano, acontece muito por lá. Eles dão uma justificativa fora de Alá, ou mesmo como Alá, punindo o mundo por causa da sua insubmissão, né, à doutrina religiosa que eles pregam, né? Então, assim, se houver qualquer manifestação de entidade muçulmana no Brasil, no sentido a dar visibilidade a isso, traz aqui, porque eu vou fazer uma live específica sobre esse tema. E claro que se alguma entidade no Brasil se levantar e der voz aos seus irmãos, porque é um dever moral e até espiritual, espero eu, né? Então, se fizerem isso, eu vou fazer questão, sim, de informar, porque eu sou jornalista, né? E eu tenho que ser atenta à informação, né? Eu não posso rotular ninguém, nem discriminar. Eu fui discriminada por muçulmano, né? Por denunciar a perseguição contra pastor. Então, teve muçulmano que disse que eu era desinformante, fake news, blá, blá, blá. Mas eu não vou fazer isso com eles, porque eu tenho princípios. Eu tenho princípios e eu vou respeitar os princípios que eu sigo. Então, se alguém souber, seja você muçulmano ou não, de postura da comunidade muçulmana, sunita ou xiita no Brasil, de dar apoio, né? Tragam aqui que eu vou, logicamente, trazer essa informação, até porque nada disso vai mudar o que eu penso sobre o Islã. Ponto. Se eles derem voz, estão fazendo a obrigação, não estão fazendo nada demais, ok? Como eu estou fazendo a minha obrigação. Trazer a dor desses muçulmanos não me coloca numa posição de não, é minha obrigação. Se eu sou ativista de direitos humanos, eu não posso colocar rótulo de religião, ideologia, ou seja o que for. Se ateu for perseguido, esquerdista, não importa. A minha obrigação é defender a pauta que eu acredito, tá? Então, eu vou futuramente preparar, possivelmente já na semana que vem, porque eu tenho muitas pautas atrasadas. Então, eu quero preparar direitinho, com muitos links, mostrando a desgraça, trazendo depoimento de uigures, porque eu já levantei um certo material sobre isso, e quero fazer uma live só sobre esse tema. Ok, gente? E eu peço a você, conservador, leve a outros conservadores esse tema também. Leve o relativismo da OMS, que aceita a ideia de que o nosso presidente é genocida, mas a Turquia e a China e outros países genocidas que estão aceitando, em tempo de coronavírus, que a Turquia deporte refugiados, porque esses muçulmanos são refugiados muçulmanos de uma minoria perseguida na China, isso é uma desumanidade horrível. E já tem mais de 60 casos de coronavírus no território onde essa minoria está sendo mantida em cativeiro, em campo de concentração. Repito, já tem coronavírus. Então eu pergunto, por que ninguém está preocupado com pelo menos 1 milhão, gente, 1 milhão de muçulmanos que estão em campo de refugiado, né? Ou melhor, campo de refugiado não, campo de concentração, podendo pegar a doença, quando no Brasil e no mundo um monte de progressista pediu para soltar os piores bandidos. Aqui no Brasil, os juízes bonzinhos soltaram pelo menos 2 líderes do PCC. Soltaram um criminoso que estuprou e matou uma moça. Fora outros, que eu não li todas as notícias. Então, o desencarceramento foi tomado como pauta de política do judiciário, né, de política ideológica, para desencarcerar perigosos bandidos com medo deles pegarem coronavírus. Olha o perigo dos presídios cheios. Não vamos soltar aqueles que fazem parte da população carcerária vulnerável. Tá bom. Solta-se esse pessoal aqui, perigoso. E pediram em vários países. Inclusive o Irã soltou também perigosos lá e não quis soltar cristão que eles mantêm presos. Mas eu pergunto, por que então ninguém levanta a voz dizendo: China, solta pelo menos aquela população vulnerável aí dos seus campos de concentração? Sabe, os muçulmanos que estão aí e que sofrem de doenças como câncer e tantas outras, como eles dizem, né, dessas comorbidades,
Solta esse pessoal, ninguém pediu. Mas é isso que manda hoje no coração dos progressistas, é o relativismo. Mas aqui a gente vai dar voz para esse pessoal que está sofrendo sem que o mundo se importe com isso, ok? Então, gente, aguardem, semana que vem eu tô com uma live quente. Eu vou trazer o conceito de genocídio, o que é genocídio, no conceito jurídico. Vou mostrar o presidente comete crime? Comete ou não comete? Ele é genocida? É ou não é por causa das políticas e das ações dele em relação ao coronavírus? Tem genocida nessa história? Então eu vou mostrar o que é genocídio e vou mostrar os verdadeiros genocídios que a banalização do conceito está impedindo que você conheça, tá? Então, gente, eu vou ficar por aqui essa noite, não vou me alongar, porque eu quero tentar fazer lives mais curtas. E peço a você, gente, o Facebook diminuiu demais a minha... Gente, assim, eu estou assustada. Diminuiu muito a visualização da minha página, da minha TL, assim, é uma coisa assustadora. Então, eu peço a você, compartilhe essa live, eu vou jogar no YouTube, compartilha lá, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos ajude nesse trabalho, que não é nada fácil, mas com vocês a gente pode chegar a multidões para tomar ação, porque também para chegar à multidão e não fazer nada, né? Tá bom? Então, meu muito obrigada, uma excelente noite para vocês todos que estiveram aqui, e se você puder contribuir com a ONG, eu vou deixar aqui o link na live, tá? Já eu vou colocar na descrição dessa live, no vídeo, né? Quando se transformar em vídeo, os dados bancários a gente precisa para pagar contador. Gente, pandemia, eu tô aqui sem comentários, né? Mas quem puder, Banco Itaú, agência 0036, conta corrente 115731. Banco Itaú, quem puder ajudar, tá? Banco Itaú, ainda que seja uma pouca contribuição, não tem problema. Banco Itaú, agência 003636, conta corrente 115731, dígito 1, tá? O número do banco é 341, não é para mim, é para onde, ok? Quem puder ajudar, eu tenho despesas, tá? Quem puder, um pouquinho que seja, gente, já vai ajudar muito. Nós não temos apoio nem de governo, não vem verba de governo, não vem verba de igreja, é doação, tá bom? Gente, fico por aqui e amanhã vai ter live também, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Uma boa noite e obrigada a todos.